não é? Aquilo que é a fé católica básica, que a salvação acontece através de nosso Senhor Jesus Cristo e que nosso Senhor Jesus Cristo tem um corpo real e concreto chamado Igreja Católica. A Igreja Católica é o corpo de Cristo, não é? Essa é a realidade. E que a salvação acontece através de Cristo, esse Cristo todo, o Cristo cabeça e o Cristo corpo, e somente através dele. Não estamos excluindo a possível salvação de outras pessoas. Por exemplo, um budista pode se salvar? Pode. Mas se ele se salvar, vai se salvar através de Jesus Cristo, não através do budismo, né? Um muçulmano pode se salvar? Pode. Mas se ele se salvar, vai se salvar através de Jesus Cristo, não através da sua religião. Entende? Por quê? Porque a unicidade, só existe um Salvador, existe essa universalidade salvífica de Cristo. Esse documento atestava isso. Há 10 anos atrás. Foi uma arruaça no mundo inteiro, não sei se você se lembra, né? Os jornais do mundo inteiro dizendo muitos que a Igreja católicos criticaram o documento, protestando porque esse cardeal Ratzinger é um louco, acelerado, né? Que não tem cabimento, isso é um ato de imperialismo religioso, a Igreja Católica querer impor ao mundo que somente Jesus salva. E, no entanto, é isso mesmo que nós acreditamos. Quantos pastores evangélicos, o próprio cardeal Ratzinger na época dizia, quantos pastores evangélicos escreveram depois para o cardeal Ratzinger agradecendo. Por quê? Porque só a Igreja Católica é que tinha condições de fazer uma declaração dessas com repercussão mundial. As igrejas evangélicas estão presentes no mundo inteiro, sim, mas nós sabemos que elas não têm um órgão mundial, né? Um órgão internacional que tenha a abrangência do Vaticano. Então, somente a Igreja Católica é que podia fazer um documento e uma declaração que dissesse com toda clareza e todas as letras: somente Jesus Cristo é o caminho de salvação, para sairmos desse relativismo religioso, não é? Então, esta é a grande realidade que precisa ser transmitida, essa catequese mais óbvia, né? Eu me lembro na época, um grande amigo meu, que hoje é bispo auxiliar de Aracaju, Dom Henrique Soares, né? Precisa convidar Dom Henrique para vir aqui no seu programa. Foi meu colega, nós fomos diáconos, seminaristas juntos. Já convidei Dom Henrique para vir aqui, falta só a gente marcar uma data para ele vir aqui. Que bom, ótimo, né? Então, Dom Henrique Soares da Costa, ele estava lá, era padre Henrique na época, e na época que foi lançado o documento, ele foi visitar umas freirinhas que na época que ele estudou em Roma, ele foi capelão delas, né? E aquelas freiras ali, depois da missa, no refeitório, perguntaram para o Padre Henrique: Padre Henrique, o que é que esse documento diz de tão diferente que estava esse alarde aí, né? Esse alarde nos jornais, o que é que esse documento está dizendo? Aí o Padre Henrique disse: ó, irmãs, o documento diz que para a gente ser salvo, a gente precisa ir através de Jesus Cristo e pertencer à sua santa igreja. Né? Aí a irmã disse: mas não é isso que a gente aprendeu na catequese a vida inteira? E o Dom Henrique disse: pois é, irmã, então é a catequese óbvia, a catequese mais óbvia, a identidade católica mais óbvia que nós sempre tivemos a vida inteira, que agora está sendo posta em questão por teólogos católicos. Por teólogos católicos. Agora, Padre Paulo, eu queria aprofundar esse ponto aí. Aliás, eu queria até convidar os nossos telespectadores a lerem esse documento, estudarem esse documento, Dominus Iesus. Deve ter lá no site do Vaticano, né? Tem. No site do Vaticano, é só você entrar lá na Congregação da Fé, né? Isso. Parece que são documentos doutrinários, você clica ali, naquele ícone ali, você vai encontrar. Realmente, inclusive, nós já tínhamos esse programa aqui, e eu fiz aqui uma rápida exegese da Dominus Iesus aqui, eu passei, me lembro direitinho, porque eu fiquei impressionadíssimo, e aqui que eu queria pegar, com os teólogos católicos que criticaram o documento. O senhor Leonardo Boff, que
não se pode mais dizer que é teólogo católico, e outros, né? Que acompanham ele aí, especialmente na teologia da libertação, dizendo exatamente isso. O Papa acabou com o ecumenismo. O Papa colocou a pá de cal no ecumenismo. Não foi nada disso. Né? E aí eu me lembro que saiu também um estudo da Santa Sé, da Congregação da Fé, falando exatamente o seguinte, que a catequese estava sendo muito prejudicado por uma onda que era a seguinte: não preciso mais pregar Jesus Cristo, o batismo, não. Deixa lá o índio na dele, ele se salva na dele. Vamos lá levar para ele mais o conforto social, político, econômico. Deixa lá o índio se salvar na dele, o esquimó se salvar na fé dele. Teólogos católicos dizendo isso. De onde é que vem isso, Padre Paulo? Isso vem, professor, deixa eu dizer bem clarinho, do fato de que esses senhores estão servindo a um projeto de governo mundial. Eu vou dizer isso com toda clareza, então, porque o buraco é mais embaixo, como se diz. O negócio é o seguinte, é que eles, na verdade, que parecem muito críticos, né? Porque nós, né, Padre Paulo, Embatinado, e professor Felipe Aquino, Quadrado, né, é que estão servindo ao imperialismo romano. Agora acontece que estes senhores que parecem muito críticos são capacho, eles são capacho de um movimento mundial que quer instalar um governo mundial. Só que acontece o seguinte, eles sabem que não vai haver governo mundial se não houver uma religião mundial. Está entendendo? Então, para que haja um governo mundial, era necessário uma religião mundial. Você vê, por exemplo, no Império Romano. No Império Romano, o Império Romano tinha pretensões mundiais, então eles pegavam todos os